Mitose. A mitose produz células filhas idênticas à célula-mãe. Cada célula filha contém exatamente o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Esse processo ocorre durante o crescimento de um indivíduo e nos processos de regeneração. Constitui também a base de alguns processos de reprodução sexuada, como a bipartição ou cisparidade e o brotamento. Fases da divisão celular na mitose. Interfase. Não pertence ao fenômeno mitótico. Durante a interfase, as células crescem, o material genético se duplica, formam-se novas organelas citoplásmicas e a célula acumula energia para continuar o processo. Subdivide-se em 3 fases, G1, S e G2. Na fase S, ocorre a autoduplicação do DNA. Após a interfase, se inicia o processo mitótico propriamente dito. Prófase, ou fase anterior, fase da mobilização para a ação. Os cromossomas condensam-se, tornando-se visíveis. A carioteca e os nucleolos desintegram-se. Os centríolos dividem-se e dirigem-se para os polos da célula. É formado o fuso da divisão, fibras proteicas. Metáfase, ou fase do meio, é a fase mais propícia para estudos da morfologia dos cromossomos, onde os cromossomos apresentam o máximo grau de condensação. Os cromossomos presos às fibras do fuso migram para o equador do fuso, plano médio da célula. No final da metáfase, os centrômeros se duplicam e se partem longitudinalmente, de modo a deixar livres as cromátides irmãs. Anáfase, ou fase de cima. 2 lotes idênticos de cromátides irmãs, agora como novos cromossomos, afastam-se e migram para os polos, puxados pelos respectivos centrômeros devido ao enxutamento das fibras do fuso. Meiose. Divisão reducional. Produz células filhas com a metade dos cromossomos da célula-mãe. Ocorre na formação de gametas. Etapas da meiose. Profase 1. Os cromossomos condensam-se e os homólogos se juntam, formando tétrades. A carioteca e os nucleolos se desintegram. Os centríolos duplicam-se e dirigem-se para os polos da célula. Forma-se o fuso de divisão. Metafase 1. As tétrades se distribuem-se no equador da célula. Na fase 1, os cromossomos homólogos separam-se e migram-se para os polos da célula. Telofase 1. O citoplasma se divide e formam-se 2 células filhas, com N cromossomos cada uma. Intercinese. O curto intervalo entre as 2 etapas da divisão, profase 2. Os centríolos se dividem e formam-se novos fusos de divisões nas 2 células filhas. Metafase 2. Os cromossomos dispõem-se no equador das células. Anafase 2. Os centrômeros dividem-se, as cromatídeas irmãs se separam migrando para os polos das células. Telofase 2. O citoplasma se divide e os núcleos reconstituem-se nas 4 células filhas. E os homólogos se juntam, formando tétrades. A carioteca e os nucleolos se desintegram. Os centríolos duplicam-se e originam-se. Não pertence ao fenômeno. Interfase. Não pertence ao fenômeno mitótico. Porra, é muita coisa. Tá criando a bala, velho. Não pertence ao fenômeno mitótico. O que é que tu falou? Era pra ter ficado quieto, filho. Anáfase, ou fase de cima. 2 lotes idênticos de cromátides irmãs, agora como novos cromossomos, afastam-se e migram para os polos. Ai, caralho, velho. Não vai pegar o sinal, filho. Vocês estão derrando umas puta louca lá embaixo, filho. Não tá pegando aqui, vai pegar o sinal que tá aqui, fechado aqui, um monte de parede.
Anáfase, ou fase de cima. Dois lotes idênticos de cromatídeas irmãs, agora como novos cromossomos, afastam-se e migram para os polos, puxados pelos respectivos centrômeros devido ao enxutamento das fibras ou do fusão. Anáfase, ou fase de cima. Dois lotes. Mas tá certo, anáfase. Anáfase, ou fase de cima. Dois lotes idênticos. Porra, caramba! Anáfase, 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 anáfase.